Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Vamos meditar em mais uma profundidade da palavra de Deus, porque é para isso que Deus nos chamou. Independente de qualquer situação, a palavra de Deus tem que estar em nossas vidas, em primeiro lugar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, do versículo 17 ao 25. Jesus Cristo, ele inicia seu ministério assim. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E então eles deixaram logo as redes e seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamando-os, eles deixaram imediatamente o barco e seu pai e seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, e os lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. E seguiram uma grande multidão da Galiléia até Decápolis, de Jerusalém, da Judéia até da além do Jordão. Meus irmãos, irmãs, e todos os seguidores e seguidoras que estão comigo nessa rede social, Jesus Cristo, ele iniciou o seu ministério falando: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O ministério de Jesus já começa assim, com a pregação: arrependei-vos. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Então, por isso que Jesus já começa dizendo: arrependa-se de quê? Arrependa-se dos vícios do cigarro, dos vícios da bebedeira, dos vícios da prostituição, dos vícios da feitiçaria, idolatria, das seitas, entre outros pecados que a palavra de Deus sinalizou. Sem arrependimento não tem como chegar aos céus. A Bíblia é bem clara que Deus vai cobrar a cada um de nós no juízo final, naquele grande dia, onde diz no Apocalipse que estará ali grandes e pequenos. Quando Jesus inicia aqui o seu ministério, trazendo a mensagem da palavra de Deus e pregando: arrependei-vos, no meio do caminho ele começou a levantar discípulos. Ele viu dois irmãos, chamou-os e os fez discípulos. Andou um pouquinho mais à frente, viu mais dois, os chamou e fez discípulo, e foi indo de uma tal maneira que ele começou a operar maravilha. Ele começou a curar, restaurar, batizar com o Espírito Santo e prometer o reino dos céus para aqueles que verdadeiramente tivessem o seguindo de todo o coração. E não ficou só por aí. A Bíblia diz que todos aqueles atormentados, que estavam sendo humilhados por Satanás e os demônios, Jesus curou todos esses. Curou os espíritos de enfermidade, curou as enfermidades da carne, e Jesus começou a fazer a obra de Deus. E o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a seguir a Jesus. Mas Jesus não queria que este povo o seguisse, não por aquilo que ele fazia, mas por aquilo que ele é, sendo o caminho, a verdade e a vida. E a única coisa que Jesus pediu foi uma coisa simples: obedeça a palavra de Deus. Mas para obedecer a palavra de Deus, irmão, o que acontece? Existem tipos de pecado que as pessoas têm que abandonar. E muitos, por não querer abandonar esses pecados, fica um pouco difícil ou até impossível deles seguirem a Jesus, de uma tal maneira que numa certa ocasião, quando Jesus começa a pregar, novamente pregando uma mensagem forte, muitos começam a dizer: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas para onde iremos nós, se só Jesus tem palavra de vida eterna? Aceite a Jesus, fique firme